Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online? Estamos ao vivo e estamos online. Acho que vale a pena só trocar aí, diretor, a apresentação. Vamos dar uma olhadinha nela, que não é bem essa não, pessoal. Como é que vocês estão? Muito boa tarde a todos que se encontram aqui hoje. Espero que vocês estejam bem, na medida do possível ou do impossível. Como é que estão? Quem está chegando agora? Heloísa, Luiz, Marcos. Cadê quem mais que chega agora? Osmar, não é isso? Como é que vocês estão? Me contam uma fofoca boa, deu uma amenizada da temperatura, não sei se vocês acompanharam aí as últimas notícias, mas aqui no Sudeste parece que ia chegar aí uma chuva avassaladora, né? Graças a Deus, pelo menos não chegou, estou um pouquinho rouco, como vocês podem perceber, porque, enfim, muita aula, oscilação de temperatura, a imunidade vai para as cucuias, né? E aí, por conta disso, eu tô com a vozinha aqui meio ruim, tá? Infelizmente não vou conseguir fazer a minha voz na sua versão Full HD Max. Me contem, vão chegando aí, quem? Latoya, Rodrigo, Renan, juntas e misturadas. É Latoya, é isso mesmo? Ludmilla, Latoya Angel, é isso. Vamos começar a nossa conversa hoje, então, todo mundo tá bem? Vamos começar a falar um pouquinho sobre competência 2, uma competência fundamental para você que pretende fazer o Enem neste ano. Vamos falar a respeito de competência 2 e entender melhor do que se trata essa competência. Quando os alunos pensam em competência 2, no geral os alunos pensam muito sobre repertório sociocultural. Mas não é. É verdade que a competência 2 vai tratar de repertório sociocultural? É verdade, mas a competência 2 não trata apenas disso. Então, se você foi descontado no ano passado em 40 ou 80 ou até mais pontos, agora é um bom momento para a gente sentar e conversar. Afinal de contas, o que avalia a competência 2? E o que fazer para garantir a maior nota nesta competência? Vamos lá, estão preparados? Vamos ler o que o Enem diz a respeito da competência 2? Chega mais, ó. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Perceberam que ao longo da minha descrição eu coloquei 3 números diferentes? Percebem? Coloquei o número 1 aqui, o número 2 e o número 3. Porque eu fiz questão de marcar essa descrição com 3 números diferentes. Porque cada parte dessa descrição aponta para um critério específico dentro da competência 2. Quais são, portanto, os 3 critérios a serem avaliados pelo corretor na hora de fazer a avaliação da sua competência 2. O número 1 diz respeito à abordagem do tema, compreender a proposta de redação. O número 2 diz respeito ao uso das várias áreas de conhecimento para desenvolver esse tema, ou seja,
o quanto você faz uso de outras áreas. O diretor deu uma travadinha aqui. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Abordagem do tema para ver se você entendeu ou não entendeu a temática em questão. No segundo momento, avaliar se o aluno fez a utilização das várias áreas de conhecimento. Quando nós falamos sobre a utilização das várias áreas de conhecimento, aí sim estamos falando do repertório sociocultural. Por último, avaliar as estruturas do texto dissertativo. Então, quando a gente pensa em competência 2, nós não estamos pensando apenas em repertório sociocultural, tá? Quando nós falamos de competência 2, nós estamos olhando para esse tripé. São 3 motivos diferentes que podem fazer você ser descontado. A verdade é que o aluno se concentra muito no segundo. O aluno sempre diz assim, a competência 2 é a competência do repertório. É verdade, é a competência do repertório, mas não é só a competência do repertório, tá? É a competência do repertório, mas também é a competência que avaliará a abordagem do tema e a avaliação do tipo textual. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer um grandíssimo passeio. Vamos passear por esse tripé, começando pela abordagem do tema, passando pelo repertório sociocultural e, por fim, mas não menos importante, falaremos um pouquinho a respeito da avaliação do tipo textual. Vamos começar, portanto? Vamos começar então com a abordagem do tema. A grande preocupação de grande parte dos alunos é: meu Deus, e se eu não escrever sobre o tema pedido? E se eu fugir? E se eu tangenciar? A fuga é um chute para fora, realmente. É quando o aluno chuta a bola e essa bola não passa nem perto do gol. Para você fugir ao tema, você tem que escrever de tal maneira que seja completamente diferente daquilo que a banca pediu. São casos muito isolados e que, infelizmente, levam o aluno a tirar a nota 0. Normalmente, os alunos, eles acertam na trave, ou seja, eles tangenciam. Então, a bola não chega a entrar no gol, propriamente dito, mas também não vaza do gol e vai para o escanteio muito longe. Aqueles alunos que às vezes tangenciam são aqueles alunos que às vezes esbarram na temática, mas não chegam a tratar da temática de um modo específico. Quais são os cuidados que você deve tomar para não acontecer esse problema? É importante que os elementos da frase temática estejam presentes na sua redação. Então, se o tema é sobre a prática do cyberbullying num contexto brasileiro, é de se imaginar que palavras relativas à prática, a cyberbullying, a contexto e a brasileiro estejam presentes na sua redação. Se possível, que estejam presentes logo na sua introdução. Então, num tema que trata da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, um aluno que escreve sobre a persistência da violência na sociedade brasileira, infelizmente está tangenciando a temática, justamente porque ele se esqueceu de um elemento aqui importantíssimo para o tema, que é o elemento mulher. Como escrever um tema que trata de mulher sem tocar em mulher. É claro que, infelizmente, esse aluno acaba tangenciando. Vamos imaginar um aluno que tenha, sim, falado sobre a mulher, mas falou sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Bom, nesse caso, o aluno que escreveu sobre violência contra a mulher chegou bem próximo do gol, mas ainda assim não está tratando da questão específica. Afinal de contas, o tema do Enem aponta para a necessidade de falarmos sobre a persistência, ou seja, um fenômeno que já existia no passado e que permanece existindo em 2024. Então o aluno acabou se esquecendo do elemento persistência. No último caso, nós temos a persistência da violência contra a mulher, mas nós temos também um aluno que, infelizmente, deixou de abordar o contexto brasileiro. Então é muito importante que vocês se preocupem em trazer para dentro da redação os elementos constituintes da frase temática. Eu vejo alguns alunos com um hábito muito negativo, inclusive orientados por professores
que acham que essa é uma boa estratégia. Qual é a estratégia que muitos professores, infelizmente, sugerem aos alunos? Que o aluno use a frase inteira na redação, de modo que ele possa transplantar a frase do jeito que ela é apresentada para o contexto da redação. Eu jamais recomendaria isso a vocês. Isso infantiliza a escrita, além de criar uma artificialidade muito nociva à sua prática de redação. Então a ideia não é você pegar a frase inteira do tema e inserir na redação. Quanto maior a frase for, pior será o efeito para o seu texto. Então, se o tema é persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira e a promoção da qualidade de vida, você vai pegar esse negócio inteiro e inserir na redação? Não, de modo algum, isso não deve acontecer, tá? Isso causa uma sensação ruim e, principalmente, faz o corretor perceber que você está deixando uma estrutura muito artificial, muito falsa e pouco natural para a sua construção, beleza? O mesmo caso funciona aqui, ó. Persistência da violência doméstica na sociedade brasileira. Deixa eu molhar um pouquinho, gente, minha garganta aqui tá puxada. O aluno que fala sobre a persistência da violência doméstica, ele também tangencia, porque o tema não é sobre violência doméstica. A violência doméstica é aquela que acontece dentro do ambiente familiar, em casa, portanto. O tema não é sobre a violência que acontece dentro do ambiente familiar. É também sobre esse tipo de violência, mas não é somente sobre esse tipo de violência. Então, tomem muito cuidado. Vamos ver mais um caso, ó. Estigma associado às doenças mentais. Aí o aluno fala sobre a realidade das doenças mentais. Não, mas o tema não é sobre a realidade das doenças mentais. O tema é sobre os estigmas que se vinculam a essas doenças e não sobre elas em si. É diferente. O estigma associado à depressão. Não, o tema não é sobre depressão. É claro que a depressão é uma questão mental importante a ser pensada, mas depressão é muito mais restrito se comparada ao tema como um todo. O estigma associado às doenças mentais. Faltou o elemento Brasil aqui, o aluno também se esqueceu de colocá-lo. Então, prestem bastante atenção para trazerem os elementos da frase temática para a sua redação, sem que você precise enfiar diretamente a frase do jeito que o Enem coloca na sua redação, tá? Não façam isso, não é agradável, não é natural e traz ao seu texto uma noção de profunda artificialidade. Beleza? Qual é outra preocupação que você precisa ter? É interessante sempre apresentar esses elementos na introdução. Você não é obrigado a fazer isso, mas como corretor que fui e sou, recomendo fortemente que você o faça, porque isso garante, logo no início da redação, que você já acertou a temática, tá? Não haverá dúvidas de que você acertou, porque você já fez isso logo de cara na introdução, tá? E claro, gente, caso você não saiba o significado de alguma palavra, poxa, David, eu li a frase temática e eu percebi que eu não sei o significado, né? Eu não sei o que significa aquela palavra. Vai em busca dos textos de apoio. Os textos de apoio tendem a te ajudar e a elucidar a semântica de algum vocábulo, tá? Não tenta adivinhar, não. No geral, os textos sempre nos auxiliam nesse processo de investigação desse sentido. Ah, David, mas eu não leio o texto que compõe a prova. Tá aí um problema, você deveria ler. Ler parte da prova, a coletânea de textos que está lá na página de redação é fundamental, até para você entender com mais clareza o direcionamento temático e não abordar algo que eventualmente não convenha à própria banca, tá? E óbvio, gente, vocês podem utilizar sinônimos, palavras próximas, palavras correlatas, palavras que não são exatamente aquelas do tema, mas que também falam sobre o tema. Então, se você está colocando uma palavra que diz basicamente a mesma coisa que o tema está dizendo, é natural que se entenda essa estratégia. Então, não precisa colocar as exatas palavras do tema, desde que haja ali uma relação de proximidade semântica, isso já satisfaz. E outro detalhe importante que eu vejo vocês sofrerem muito, e sofrem
desnecessariamente, que é assim, David, o tema, vamos lá, vamos supor aqui, né, apareceu um tema sobre combate à pirataria. O aluno vai ter que escrever uma redação sobre pirataria. Aí ele fica numa preocupação desnecessária de ter que encontrar 45 milhões de sinônimos diferentes para pirataria. Como se ele não pudesse colocar na redação, mais de uma vez, a palavra pirataria. Por quê? Porque ele está tão preocupado que vai perder ponto pela repetição de palavra, que ele acha que não pode, de modo algum, repetir. E aí o que ele faz? Fica pentelhando o juízo do seu professor, né, em sala de aula, esperando que o professor traga para ele uma lista de sinônimos. E o professor não tem, simplesmente, porque o professor não é um dicionário ambulante. Então, muitas vezes, é importante que vocês entendam que, repetir a palavra não é um problema caso elas estejam distantes entre si, né? Então é possível colocar a palavra pirataria na linha 5 e depois colocar a palavra pirataria na linha 17, na linha 22. Não será a repetição uma vez ou duas vezes, de modo bem distante, que vai causar o desconto na sua redação. Então, é natural que as palavras do tema sejam repetidas no texto, claro, dentro de um bom senso, certo? Senão você vai ficar super preocupado tentando encontrar sinônimos para palavras que não têm tantos sinônimos. E isso não é um problema. Existem palavras com uma quantidade enorme de sinônimos. E existem palavras para as quais a gente não tem tantos sinônimos assim. É a vida, faz parte do jogo, tá? Se ficar tão preocupado com isso, vai entrar numa noia que não precisa, tá? De verdade, não precisa, tá? O que a gente tem aqui? Dá algum exemplo de repertório sociocultural? Dou exemplo de repertório sociocultural, mas vamos esperar. Já já a gente chega nesse ponto, pode ser então? Quando a gente começar a observar os repertórios socioculturais, tá? Bom, marque as palavras relevantes no tema antes de começar a fazer a redação. Claro, né, gente? Sempre que você for fazer a redação, é recomendável que você faça ali uma observação e marque as palavras relevantes, marque com um lápis. Eu vejo que os alunos ficam muito seguros com o olhar, só que o olhar, às vezes, ele nos trai. A gente fica tão concentrado em... Poxa, não, assim, eu tô olhando aqui a frase, eu não vou perder elemento nenhum. Marca a palavra, sublinha, envolve, puxa uma seta, não perca isso de vista, tá? Porque o nosso olhar, principalmente em condições de nervosismo, pode nos fazer confundir as coisas todas, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem de pergunta. Desce pra mim um pouquinho, Renan, ali a plataforma, que eu acho que o pessoal perguntou ou fez pergunta aqui para baixo. Professor, teria algum problema? Quem está perguntando é a Ellen. Teria algum problema se eu utilizasse alguma frase dos textos de apoio? Ei, tá sabendo da novidade? Adquira agora as apostilas impressas e garanta sua aprovação no Enem 2024. As fórmulas de bolo. Gente, esse papo não é pra hoje não, viu? Essa pergunta é feita todos os dias, toda terça-feira. Vamos deixar essa resposta para um futuro. Vamos focar aqui, vamos nos concentrar no conteúdo da aula, a abordagem do tema e repertório sociocultural. Professor, a redação esse ano no Enem vai ser diferente? Em que sentido de diferença? De tema, com certeza, né? O tema vai ser diferente do tema do ano passado. Agora, se a gente está falando sobre estrutura, não. A estrutura continua sendo a dissertativa, argumentativa, como sempre foi, tá? Agora, o tema, naturalmente, será diferente. Sim? Desce um pouquinho mais para mim, Renan, porque eu acho que tem mais pergunta.
Boa tarde, oi, prof. Oi. Acho que é isso, né? Bom, no chat do YouTube eu não tô vendo nenhuma pergunta específica, nada mais, senão eu vou fechar a tampa da abordagem do tema aqui, hein? Vou entender que ficou tudo resolvido. Professor, eu não sei como abordar melhor o tema. Como melhorar? Bom, você não me fez uma pergunta específica. Você disse que não sabe abordar. Mas qual é o teu ponto? Não sabe abordar como assim? Não sabe trazer as palavras do tema para a redação? É essa a situação que está em questão? Se for, bom, eu acho que não tem muito mistério assim, né? Se você começa uma redação, espera-se que você traga para o começo da sua redação os elementos da temática. Então o tema vai falar sobre cyberbullying no contexto brasileiro. É natural que a palavra cyberbullying apareça na introdução, certo? No momento em que você vai contextualizar o tema e apresentar essa temática, a palavra cyberbullying precisa aparecer. Eu acho que não tem muito mistério, sabe? Quem falou? Stiver, é isso? É Stiver. A ideia, Stiver, é realmente trazer as palavras presentes na frase temática para o contexto da sua redação, né? Tudo bem? Vamos seguir então para repertório sociocultural, que é uma pedra no sapato para muitos alunos. Aqui na plataforma pediram para que eu trouxesse alguns repertórios socioculturais, né? Eu farei isso daqui a pouquinho, aguenta só, tá? Para quem nunca fez Enem no ano passado, o repertório sociocultural é um diferencial do Enem. Desde 1998, o Enem vem demonstrando uma preocupação bem intensa com o aproveitamento de outras disciplinas no contexto da redação. A geografia, a história, a sociologia, a física, a matemática, o teatro, a literatura, o jornalismo, a medicina, a linguística, enfim, como o aluno aproveita a sua bagagem cultural na hora de produzir a sua redação. Alguns alunos têm uma bagagem enorme, né? Veem muitos filmes, leem muitos livros, assistem a muitas séries, então isso vai te alimentando de conteúdo e faz você ter aí uma mala gigantesca. Agora tem alunos que têm uma pochete. Gosta de ver filme? Não gosto. Gosta de ler livro? Não gosto. Assiste às aulas de História, Geografia e Filosofia? Não assisto. Quando eu assisto, durmo no meio. Vê TV, acompanha algum jornal, nas redes sociais? Também não. Putz, cara, aí fica complicado, porque o aluno do Enem precisa estar inteirado. Ele precisa dialogar com as outras áreas do conhecimento. Se você se fecha na sua própria bolha e não consegue se locomover e transitar pelos espaços do saber, vai ficar um pouco puxado. Aí você vai ter uma malinha, né? Um negocinho muito pequeno. Então, a nossa missão ao longo de 2024 é também despertar a curiosidade para que a gente queira conhecer as coisas. Gente, sem mentira, eu ouço um podcast por dia da minha vida. De verdade. Eu vou trabalhar, né? Eu pego 7 horas todos os dias e o meu intervalo entre o trabalho e a casa é em torno de 35 minutos, 40 minutos no transporte público. Eu boto meu bom podcastzinho assim, ó, minha bolsinha no metrô e vou ali, lindo e belo, quietinho, ouvindo meu ritual diário. E aí não importa muito sobre o que é o podcast, eu ouço sobre tudo, de verdade, sobre tudo. Hoje eu ouvi um podcast sobre o caso da Marielle Franco, que é uma notícia que está aí aparecendo muito na TV, você deve estar acompanhando, né, uma deputada carioca que foi assassinada há mais de 5 anos, uma investigação que durou muitos anos e que mais recentemente a justiça prendeu 3 acusados de terem liderado ali o assassinato da deputada. Eu ouvi sobre Marielle Franco porque era o papo que estava tendo no dia, mas tem dia que eu ouço sobre vegetarianismo, tem dia que eu ouço sobre astrologia, tem dia que eu ouço sobre maternidade, sobre aleitamento materno, mobilidade urbana, sobre sistema prisional, sobre dar aula, sabe? O aluno do Enem, ele precisa ser curioso, ele precisa estar aberto a permanentemente se informar. A Ana Júlia perguntou aqui no chat se eu tenho boas referências aí de podcast. Eu tenho sim, já eu vou deixar aqui como recomendação
para vocês, tá? Algumas preocupações em relação a repertório. Você tem que colocar, ou melhor, você não pode colocar repertório sociocultural baseado nos textos motivadores, tá? O Enem não admite a utilização. Então, posso colocar o dado do texto motivador? Poder você pode, mas os dados do texto motivador não contabilizam como um repertório válido. Isso não entra na contagem. Você precisa apresentar pelo menos um repertório bem utilizado. Sei que tem muitos professores, mundo afora, que dizem que o aluno precisa colocar na introdução, no desenvolvimento número 1 e no desenvolvimento número 2. Eu jogo limpo com o meu aluno. O que o Enem diz é, tem que usar pelo menos um. Ah, professor, eu quero botar 2. Bota. Ah, professor, eu quero botar 3. Bota. Eu quero botar 4. Aí fica a seu critério. É preciso que haja um bem utilizado. Certo? Então, se o Enem deixa muito claro que exige um, eu não vou ficar exigindo de vocês que coloquem pelo menos 2, porque isso seria uma mentira. O que acontece é que muitos alunos decidem fazer 2 repertórios como uma medida de segurança. Ah, eu coloco 2 repertórios, porque se eu colocar um e não der certo, eu tenho um segundo, um step, caso o meu pneu principal venha a furar. Mas aí fica realmente a critério do aluno. Ah, eu coloco um em cada um. O que você acha? Eu acho que é uma escolha sua. Eu acho que faz parte daquilo que você acha melhor para você. Quais são outras 3 preocupações importantes para o aluno? Ter pertinência, ter algum grau de associação. O repertório não pode estar completamente deslocado, né, daquilo que você está propondo. Do nada você lançou um JK, do nada você lançou um Schopenhauer, um Bauman, um Michel Foucault. Não pode ser do nada. É preciso haver uma relação. Do contrário, a sensação que você transmite é que você escolheu aquele repertório aleatoriamente. E sendo aleatório, há fortes riscos de você ser penalizado. Outra preocupação é que esse seu repertório ele seja produtivo. O que nós queremos dizer com produtividade? O seu repertório precisa ter utilidade, entende? Eu sempre falei isso com os alunos lá em 2023 e eu repito aqui. O seu repertório ele não pode ser a cereja do bolo. Ele precisa ser o açúcar desse bolo. Ele tem que estar na composição dos ingredientes do seu bolo. Faz sentido, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Porque uma coisa é ser a cereja. A cereja eu posso tirar, talvez cause alguma alteração no sabor, mas não é uma alteração tão significativa assim. Agora, se o repertório ele for um ingrediente do seu bolo, provavelmente fará uma diferença muito maior, porque a cereja você tira ou você bota, e o ingrediente não. O ingrediente compõe essa receita. Então o aluno precisa, no momento em que ele transmite o repertório, demonstrar que há uma relação de muita intimidade e principalmente de muita afinidade com a argumentação. Você percebe que tem alguns repertórios que os alunos usam que você pensa, meu Deus, mas não faz diferença nenhuma. Eu posso colocar e eu posso retirar e não houve qualquer transtorno ou prejuízo a essa redação. Isso é um mau sinal, tá? Quando nós lemos a redação e percebemos que o seu repertório não faz grandes diferenças, isso é sinal que algo errado não está certo. É a hora de você dar uns passos para trás nesse jogo da vida, recalcular a rota para poder reformular o repertório. E por último, seu repertório tem que ser legitimado. David, o que é um repertório legitimado? Repertório legitimado é quando o seu repertório ele tem o respaldo de uma área do conhecimento. É quando o Enem consegue identificar que aquele dado pertence a uma área do conhecimento. Para facilitar a sua vida, eu coloquei aqui uma listinha de repertórios legitimados. No que consistem os repertórios legitimados? Eles podem pertencer à sociologia, à filosofia, à literatura, à poesia, educação, direito, medicina, linguística. Fui colocando alguns exemplos. Claro, não é? Os campos do saber são muitíssimos mais vastos do que estes que eu expus aqui. Olha o exemplo que eu coloquei. Ó. O aluno falou um pouquinho sobre a Lei Rouanet.
lei de incentivo à cultura, que se popularizou muito nos últimos anos no Brasil. Quando eu falo sobre uma lei, por exemplo, eu estou falando sobre a legislação. Portanto, é um repertório sociocultural legitimado pelo Enem. O mesmo vale para referências, livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, estudos, pesquisas. Tudo isso também é legitimado pelo Enem como um repertório que pode aparecer. Um aluno que usou na sua redação o filme O Mágico de Oz, que aliás é um filme mundialmente conhecido, porque teve a origem num livro também muito conhecido, vale a pena colocar na redação, tá? Que mais que conta? Referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, claro, desde que sejam ligadas a uma área do conhecimento. Então, se você colocar a base da Virgínia e vai comentar lá sobre a Virgínia, eu vou dizer, cara, tá faltando ali que a Virgínia seja amparada por uma área do conhecimento, sim? Então, o aluno que usou Drauzio Varela, aí é outra história, porque o Drauzio, além de ser muito popular, é um médico, aliás, nacionalmente reconhecido pelo seu trabalho, um médico que já trabalhou e atuou no Carandiru, com um amplo trabalho de pesquisa, enfim, um cara que é reconhecido por trazer a medicina numa linguagem bastante acessível e democrática para a população, né? Agora, o que mais que funciona? Referência a, deixa eu ver, jornais, revistas, Isto É, Band News, SBT, Facebook, Portal G1, Tribuna da Bahia, Gazeta do Povo, Gazeta de Alagoas, Diário Catarinense. É claro, gente, que eu tô falando aqui a partir de um olhar de quem mora no Sudeste. Aqui no Sudeste, quais são os jornais mais populares? Pelo menos no Rio, para ser mais exato. O Globo, o Extra, o Dia. Você que mora em Rondônia, São Paulo, Tocantins, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, enfim, você que mora pelo Brasil, utilize o jornal que é da sua região, que faz sentido ali para a circulação de informações para a sua região, né? Eu não coloquei aqui todas as regiões do Brasil porque elas são muito diversas. O aluno aqui, por exemplo, está usando o portal UOL como uma referência. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho para você fazer na sua redação um esqueminha do sucesso para ver se esse repertório sociocultural funciona ou não funciona. Quando eu terminar o esqueminha do sucesso, printa esse negócio e guarda no seu coração que vai valer muito a pena. Vê só, é como se fosse uma espécie de quiz, sabe? Um quiz que você faz para si mesmo para ver se está funfando ou se não está funfando. Veja, primeira coisa que você tem que ver, o repertório está nos textos de apoio? Se tiver no texto de apoio, esqueça, não vai rolar, tá? A resposta tem que ser não, não está nos textos de apoio. Se não estiver nos textos de apoio, aí você continua. Qual é a segunda pergunta que você tem que se fazer? Ele é legitimado pelas áreas do conhecimento? Então, quando eu vejo esse repertório, bate com aquela listinha que o David deu na aula, né? Tá batendo igual? Está respaldado pelas áreas do conhecimento? Se não estiver respaldado pelas áreas do conhecimento, cry. Infelizmente, temos um problema aqui. Todas as vezes que vocês se depararem com esse rostinho chorando, não deu certo, tá? Tem que refazer o processo. O que a gente quer é que seja legitimado pelas áreas do conhecimento, né? A gente quer um sim aqui. Bom, depois que você obteve esse sim, você faz uma outra pergunta. Ele é pertinente ao tema? Tem uma associação entre esse repertório e a temática em questão? Se não estiver relacionado à temática, conserta, porque vai dar problema. O que a gente quer é um sim, é pertinente à discussão. E a pergunta mais importante de todas, ele é útil? Ele é o ingrediente do bolo? Ele faz ali diferença para a sua argumentação? Porque se ele não fizer diferença, ele não tiver um peso para aquilo que você está defendendo, infelizmente o máximo que você pode tirar é a nota 160, tá? Você precisa chegar até esse bonequinho mais feliz, assim, sabe? A ideia é que você venha, ó, percorrendo esse caminho, assim, ó, pum. Se você chegou até este caminho, é a prova viva que você consegue, é claro, a nota máxima. Aí você pode estar se perguntando, pô, David, mas eu quero
saber como é que eu faço, como é que eu insiro, como é que eu faço a mágica acontecer. Eu tenho um parágrafo, eu tenho que inserir um repertório. Qual é o jeito da coisa? Tem técnica? Não tem técnica? Tem um jeito melhor, um jeito pior? Teremos isso e veremos isso num futuro próximo. Por enquanto, eu quero que você reconheça a necessidade de pensarmos essas preocupações. Olha só para um tema como esse aqui, ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu não vou nem ler o parágrafo, gente. Eu quero só que você se concentre num detalhe. Tá vendo esse pedaço que eu tô marcando de amarelo aqui? Tá vendo esse pedaço? Olha o que o aluno diz só nesse pedaço em amarelo. Nem precisa ler o parágrafo todo, ó. Edgar Morin afirma que o cinema registra a existência e a restitui como tal. Isso significa que a sétima arte é capaz de transpor para uma tela o universo social que nos rodeia. Tá vendo esse pedacinho que eu tô marcando de amarelo? Se você ler esse pedacinho que eu tô marcando de amarelo, você fala, ué, legal, o cara trouxe um nome ali que, bom, eu não conheço, mas deve ser importante, coloca uma frasezinha bonita, diz que o cinema é capaz de criar um universo alternativo, bacana, curti, gostei. Mas, como diria Andressa Urach, né, mas, quando a gente vai olhar o texto de apoio, olha só, tá vendo isso daqui? Esses são os textos de apoio do tema oficial do Enem que falava sobre democratização do acesso ao cinema. Tá vendo? Olha esse texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência. Piriri, piriri, pororô. Quer dizer, putz, cara, infelizmente o aluno pegou o repertório do texto de apoio e jogou para a redação. Não tem jeito, pessoal. O corretor sabe exatamente quais são os dados da coletânea, tá? O corretor está cansado de saber quais são os dados da coletânea. Então, não adianta. Dado da coletânea não conta como um repertório sociocultural válido. Não pode contar como um repertório, tá? Então, esqueça, não tem jeito, não funciona, não dá para ser. Vamos olhar mais um? Ó, dei a nota, tá? Dei 120. Repertório copiado dos textos motivadores. Então, o máximo que se pode tirar nesse caso é a nota 120. Olha esse segundo caso, o Enem de 2019 PPL, que é o Enem aplicado às pessoas privadas de liberdade. Um tema que fala sobre o uso de tecnologias digitais por crianças, né? O fato de que crianças estão usando muitas tecnologias digitais sem o acompanhamento familiar. O aluno fala. Veja que eu não estou nem lendo o parágrafo, porque eu quero que você se concentre só no repertório. O aluno fala, pipipi. Aí quando chega aqui, olha o que ele diz. Muitos estudos brasileiros e internacionais apontam para o fato de que o contato com certos conteúdos oriundos da tecnologia influenciam e moldam a personalidade e o caráter do indivíduo. Muitos estudos quais, cara pálida? Você não me disse. Você pode ter inventado esse dado, mas muitos estudos. O Enem não aceita este tipo de estrutura como uma estrutura válida, tá? O Enem entende que é preciso dar o nome aos bois. Traduzindo, qual o nome do estudo? Qual o instituto que fez esse estudo? Qual o nome da pesquisa? Em qual jornal saiu isso? Você precisa identificar uma fonte originária. Do contrário, entende-se que você está no famigerado migué, o miguezão, miguelou, tá? Fonte, Times New Roman, como dizem, né? Fonte, Arial Black, tá? Você precisa colocar essa fonte. Então, infelizmente, esse aluno também tiraria a nota 120, porque isso não é legitimado pelas áreas do conhecimento. Vamos ver mais uma? Ó, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, um tema de 2018 que deixou muito aluno ali de calças curtas, porque consideraram a temática difícil. Vou ter que ler. Ó, falta de educação digital para muitas pessoas no Brasil, né? Para grande parte da população. Muitas pessoas não têm a informação necessária para lidar com o ambiente virtual de uma forma segura.
a escola, a família e a mídia não conseguem levar até a população os conteúdos informacionais que poderiam esclarecer os cidadãos. Isso faz com que muitos usem a internet sem qualquer precaução, o que os torna vulneráveis a controles que não são, faltou um são, sequer percebidos. Até aqui, sem repertório. Aí ele termina. Nesse sentido, o imperativo categórico mencionado por Immanuel Kant surge como uma possibilidade de compreensão da questão. Como é que Kant tem a ver com essa história? Eu não faço a menor ideia. Eu sei quem é Kant, eu conheço o conceito de imperativo categórico, né? A gente tem que visitar a filosofia para entender esse conceito. O que eu não entendo é como é que essa história do imperativo categórico do menino Kant dialoga com a falta de educação digital das pessoas. Qual é a ligação, né? Me parece, de novo, um aluno desesperado, né, com o sovaco suando, correndo o rio Tâmisa nas costas dele, de suor, de preocupação, tentando garantir ali no desespero um repertório, se agarrando àquilo que ele pode. O que ele faz? Vai até as catacumbas da mente, tira a poeira de lá, as teias de aranha, e tem um Kant aqui. Aí, ó, pegou o negócio e inseriu aleatoriamente, viu? E a conclusão a que se chega é que esse repertório, ele é legitimado, realmente, porque o Kant é um filósofo aí amplamente conhecido, mas não é pertinente ao tema. Legitimado ele é, mas não parece ter qualquer relação com a temática. Ah, professor, mas eu achei que tinha uma relação. Bom, então nesse caso, seria fundamental mostrar como essa relação se estabelece, né? Não dá para forçar a barra nesse nível. Tudo bem? Bom, para aqueles que me pediram algumas fontes de repertórios socioculturais, eu coloquei aqui 3 sugestões que eu, David, seu professor, acompanho com muita frequência. Quem é chegado numa série documental, eu recomendo Explicando na Netflix, que é um documentário de episódios com 15, 20, 25 minutos no máximo. É basicamente uma grande aula sobre tudo. Tem um capítulo sobre tatuagem, um capítulo sobre vegetarianismo, um capítulo sobre educação financeira, um capítulo sobre lixo eletrônico. É uma série realmente que vai trazendo um pouco de tudo, explicando o mundo. E aí é bem ampla. Você não precisa ver o primeiro episódio para acompanhar o segundo. Os episódios são independentes, então você pode abrir lá o catálogo e escolher. Ah, e quero saber hoje um pouco sobre El Niño. E aí você vai, quero saber um pouco sobre commodities. Aí você estuda um pouco sobre commodities. É bem diverso e heterogêneo, tá? Bom, se você gosta mais de vídeo, palestra mesmo, de pessoas falando e tal, a gente tem o ciclo de palestras TED, que é um fenômeno de sucesso no YouTube. Você pode ir lá e colocar TED, T-E-D, ou TED Brasil, para acompanhar só palestras feitas aqui no Brasil. É um grande círculo de palestras também, né? Palestrantes falando sobre os mais diversos assuntos. O pessoal falou aqui em Black Mirror. Claro, né, gente? Eu gosto muito de Black Mirror também. Só que é isso, o recorte de Black Mirror é mais apertado, porque Black Mirror vai tratar muito da questão tecnológica. E esses repertórios que eu estou sugerindo, eles são diversos. É sobre tecnologia, mas é sobre uma outra infinidade de possibilidades. Agora, para quem gosta de podcasts rápidos, né, bem pontuais, com 15, 20, 25 minutos, eu acompanho muito o podcast do G1, que é comandado atualmente pela Natuza Neri, que é uma jornalista da Globo News. Tem no Spotify, que é por onde eu ouço. Não sei se nas outras plataformas tem, mas imagino que tenha, porque o G1 ele é bem famoso, tá? Eu ouço o assunto todo dia, assim, é o meu ritual. Acordei, vou pegar o metrô, boto o assunto para tocar, cheguei no trabalho, o podcast já acabou, guardei, já tive minha dose de aprendizado no dia. Se eu não estudar nada, eu ouvi alguma coisa. Hoje, como eu te disse, eu ouvi o podcast sobre o caso da Marielle Franco.
Amanhã eu vou lá e vou descobrir mais o que semana passada eu estava lendo sobre os efeitos neurológicos da dengue. Achei bem interessante, conheci um bocado sobre as variantes do vírus, algumas situações neurológicas e doenças que a dengue deixa. Estava ouvindo também sobre o Milei, né? Novo presidente aqui da América do Sul, que tem causado aí bastante polêmica por conta das suas decisões. Então, enfim, cada dia a gente vai se informando um pouquinho e entendendo um pouco mais sobre o mundo. Para acabar, vou deixar aqui o esqueletão da sua redação, tá? É para printar e levar no coração. David, e a estrutura do texto, como é que vai funcionar? Ao longo do ano, nós veremos esta estrutura inteira. Se você ainda não tem isso na sua redação, por favor, tenha. Printa, escreve, tatua no antebraço, tatua na virilha, tatua no cóccix, tatua na nuca, não sei. Tatua num lugar em que você não vai perder esse negócio, porque isso aqui vai te acompanhar até o final do ano, tá? As funções da introdução, do desenvolvimento da conclusão. Quem viver, verá, certo? Porque, nas nossas próximas aulas, a gente tem que ver como é que funciona o repertório na introdução, como é que funciona o repertório no desenvolvimento. Isso é preocupação para o David do futuro. O David do presente está preocupado basicamente em que você printe isso, anote no caderno. E aí, os próximos capítulos da nossa vida, nós poderemos nos dedicar no repertório dentro de cada parágrafo. Eu ouvi um amém, acho que já é hora de ir embora. Um prazer grande em estar na sua presença. Espero que esse encontro tenha aí agregado valores positivos aos seus estudos. Um beijo grande para a Kira, para a Gabs, para o Blá, para quem mais? Bianca. Uma troca na plataforma, semana que vem então concordância nominal. Pessoal, parece que na plataforma tá o conteúdo concordância nominal. Fiquem tranquilos que a gente vai fazer ali a retificação. Já fez? Vai fazer a retificação, tá? Semana que vem, um pouquinho mais de gramática para você. Tá legal ou não tá legal? Então tá bom então. Beijo no seu coração. Foi bom estar com vocês e brincar com vocês. Semana que vem tem mais. Terça-feira, 5h30 da tarde, nesse mesmo canal e neste mesmo horário, tá? Beijo. Tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.